Olá a todos, eu sou o Wilson, professor da Cúrio Centro Educacional. E hoje, na aula de Introdução à Teologia, vamos dar início ao curso de Teologia Básico. Sendo que essa aula introdutória, nós iremos abordar sobre o que é a teologia, abordando alguns termos que foram trabalhados ao longo da história. Vamos falar sobre a questão dos tipos de teologia e também vamos concluir essa aula falando sobre as principais linhas teológicas que são praticadas no nosso dia. Então, vamos juntos aí nesse aprendizado teológico. Para melhor aprofundamento do conhecimento teológico, é importante que nós possamos entender o que significa em si a teologia. Essa palavra, de origem grega, é a junção de dois termos, tel, Deus, e logia, estudo, tratado. Nesse caso, nós temos na junção dessas duas palavras gregas o termo estudo sobre Deus. Essa palavra, esse termo, foi utilizado, segundo estudiosos, primeiramente por Platão, em A República. Nesta obra, Platão escreve o termo teologia, tendo ideia de que a teologia é a compreensão da natureza divina de forma racional. Lembrando que na época, a compreensão de Deus ou dos deuses, que era comum na cultura grega, estava muito relacionada ao pensamento mítico, as ideias da mitologia grega elaboradas pela imaginação. Bom, Platão aqui vai na contramão, dizendo que a teologia é o estudo sobre Deus a partir da razão, diferente da imaginação. E é destacado dentro da filosofia de Platão que o verdadeiro conhecimento, ele vem pela razão. É a razão que vai levar o homem a sair do mundo da ilusão, do mundo sensível, dos sentidos, para o mundo real, o mundo das ideias, que é o mundo do conhecimento, que é produzido a partir do exercício da razão. Então temos aqui a ideia de que a teologia é o conhecimento racional. Isso difere, separa daquela ideia de que a teologia é o conhecimento religioso. Por conhecimento religioso, nós não temos a ênfase na razão. Já a teologia, sim, ela dá ênfase ao uso da razão para buscar o conhecimento lógico. Contemporâneo de Platão, Aristóteles vai definir a teologia como a teologia metafísica ou a ciência primeira. Na filosofia de Aristóteles, todo conhecimento, toda a realidade, ela provém de uma causa. E essa causa, ela gera uma outra causa, que gera uma outra causa, até chegar à primeira causa, que seria a causa primeira que dá origem a todas as coisas. Por isso, Aristóteles, ao analisar a teologia, ele vai levar ela ao patamar mais profundo de conhecimento. Ele vai entender que na teologia nós buscamos na essência, ali na primeira causa, o conhecimento. Sendo assim, para o filósofo Aristóteles, a teologia seria o conhecimento mais profundo, aquele que traz a essência que deu origem a todas as coisas que temos no mundo. Já o teólogo reformado August Strong já vai aprofundar o entendimento sobre a questão da teologia, entendendo que a teologia é uma ciência que trata sobre Deus. Por ciência, nós podemos entender que todo conhecimento que é produzido na teologia é produzido a partir de uma metodologia.
Existe um método para se chegar a determinado conhecimento. Nesse caso, a ciência, ela traz uma maior credibilidade naquilo que é estudado. Portanto, a teologia, ela produz um conhecimento que tem uma fundamentação científica baseado em pesquisas, baseado em um exame aprofundado sobre determinado objeto. A teologia natural, ela parte do conhecimento puramente racional, observado e compreendido através da realidade de mundo. A teologia natural, ela estuda Deus a partir da sua obra criada. Ao analisar a criação divina, o ser humano que está fazendo teologia, ele vai construir o conhecimento, entender as questões relacionadas ao Criador. Os céus manifestam a glória de Deus e a terra o firmamento das obras do Senhor. Essa revelação que está em Salmos mostra que o conhecimento de Deus ele é geral. Deus ele é manifesto a todos os homens a partir da sua obra criada. Paulo vai enfatizar isso também em Romanos capítulo 1. Portanto, a teologia natural é uma teologia no qual os seres humanos não necessariamente vão utilizar a Bíblia, vão ler os textos sagrados. Pelo contrário, eles vão se apartar desse livro e a partir do puro exercício racional, observando a obra criada, eles vão construir o seu conhecimento teológico. Conhecimento esse que é fundamentado na teologia geral ou teologia natural. A teologia histórica, ela se fundamenta no conhecimento teológico produzido a partir da história, através do exercício de examinar os documentos que relatam sobre as ações de Deus na humanidade ao longo da história, são essenciais para a formação de um entendimento sobre quem é Deus e qual é a sua vontade para a humanidade. A teologia histórica, ela acaba sendo uma revelação progressiva, no qual é analisado ao longo da história, diversos períodos da humanidade, como Deus atuou na história, como Deus interagiu com a humanidade, com os seres humanos. E a partir dali é desenvolvido uma compreensão, um entendimento sobre Deus e a sua obra criada. A teologia bíblica é considerada a teologia mais elevada. Por ser bíblica, ela traz a sua precisão sobre Deus e a sua obra, assim como também ela traz uma maior profundidade, porque não temos em nenhum outro documento, nem na natureza e nem na história, tal detalhe acerca do caráter de Deus, da vontade do Criador, assim como também da sua vontade sobre a humanidade. É na revelação da Bíblia, a palavra de Deus, é que nós vamos ter um manancial de conhecimento para a produção teológica. Portanto, uma teologia sólida, uma teologia que gera vida, que gera convicção, que gera realmente uma transformação, é uma teologia que seja bíblica, no qual, através de metodologias precisas, é examinado sobre esse livro e ali se descobre verdadeiramente o conhecimento sobre Deus e a sua obra criada. A teologia da libertação, ela está muito alinhada à relação teologia e política. A teologia da libertação, ela tem raiz em ideias marxistas, no qual há a luta de classes, no qual o pobre ele é desfavorecido, ele é injustiçado pelo opressor, aqueles
que dominam a sociedade, os ricos. Essa ideia, ela foi muito difundida, principalmente aqui na América Latina, nos países pobres. Isso chegou até o Brasil e teve um certo destaque pela Igreja Católica na vertente, né, da teologia da libertação, assim como também na ala dos evangélicos através da missão integral. Essa forma de fazer teologia é uma teologia que olha muito a questão material, da necessidade de alimentos, da necessidade financeira. Eles interpretam a Bíblia a partir dessa ótica. Jesus não é aquele que veio para resolver o problema do pecado humano, mas sim aquele que veio para resolver as causas sociais, as necessidades diárias. Então a teologia da libertação é uma teologia que traz mais um viés ideológico e político, com pautas progressistas e pautas esquerdistas, do que realmente o puro evangelho encontrado nas Escrituras. A teologia liberal é uma linha que está mais alinhado com o racionalismo, que veio lá do período do iluminismo. A teologia liberal, ela vai defender que nós precisamos interpretar a Bíblia através da nossa era, do nosso período, das nossas realidades. Em cada tempo, a teologia, ela tem uma determinada interpretação. Então, aquilo que foi interpretado no passado, foi interpretado porque era a época que eles estavam vivendo. Hoje, não necessariamente precisamos seguir os mesmos fundamentos que foram defendidos na tradição. Pelo contrário, nós temos que partir para um progressismo, no qual nós vamos trazer novas revelações, novas interpretações que estão mais alinhados com o mundo que vivemos hoje. Essa linha da teologia liberal, ela não se pauta em olhar as Escrituras a partir daquilo que Deus revela aos seres humanos, mas faz um contraponto. É aquilo que o ser humano ele compreende sobre Deus através da sua racionalidade, e aí ele coloca isso como sendo uma verdade de Deus. A teologia liberal vai entender que o ser humano vai interpretar a partir da sua razão. Aquilo que para ele nas Escrituras faz sentido é coerente e deve ser defendido como uma verdade de Deus. Porém, aquilo que nas Escrituras não seja coerente com a nossa realidade de mundo e racionalmente nós não conseguimos compreender, isso deve ser rejeitado, como se algo não fosse, como se isso não fosse algo de Deus ou uma verdade para ser defendida. A teologia ortodoxa é a teologia que defende a verdadeira doutrina, a doutrina correta, a doutrina que é bíblica. Doutrina essa que não muda de geração a geração. Pelo contrário, ela permanece sendo a mesma doutrina. Doutrina essa que foi defendida pelos apóstolos, defendida pelos reformadores e foi defendida ao longo da história pelos verdadeiros cristãos. A teologia ortodoxa, ela se pauta na verdade das Escrituras. É as Escrituras que nos traz a verdade em todo o tempo. E não nós que colocamos a nossa verdade dentro das Escrituras. Portanto, na teologia ortodoxa é trabalhado a preservação dos verdadeiros ensinos de geração a geração. Essa é a boa teologia que tem trazido saúde espiritual para a igreja ao longo da sua jornada. Esse vídeo é mais uma produção da Curios Centro Educacional. Espero que tenham gostado, curtido esse conteúdo. Peço aí já para deixar um like para nos ajudar, nosso projeto, nosso desenvolvimento, e também te convido agora para já se inscrever no nosso canal para estar acompanhando os nossos conteúdos. Até mais!